Glória a Deus, eu trago boas novas para vocês nessa manhã. Deus não mudou de ideia a seu respeito. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Deus está pensando bem sobre você. São boas palavras? Será que você pode levantar a mão da autoridade, assim, a mão direita, e dizer assim: Deus não mudou de ideia. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra aqui juntos. Eu tenho algo para compartilhar com você nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 10. Eu quero falar sobre o fator Davi. O fator Davi. Um texto bem conhecido. Acho que o telão vai projetar também aqui o texto. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Como é bom estar em casa, como é bom estarmos juntos aqui em família. O texto diz assim, a partir do verso 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Feche seus olhos por um momento. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, a tua palavra, ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante que espada de 2 gumes, indo até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, sendo ela apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Nós queremos nessa manhã estar expostos à realidade da palavra, às verdades da palavra. Estamos confiantes naquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Olha, fator Davi. A história que eu li com vocês aqui é bem conhecida. A Bíblia fala que o Senhor havia reprovado um rei ungido. Um rei que foi separado, porque ele decidiu seguir um caminho diferente ao caminho da obediência. Ele recebeu uma palavra dura de Samuel, dizendo: olha, o Senhor tem rejeitado você e tem levantado um homem segundo o seu coração. Deus então manda Samuel à casa de um homem chamado Jessé. E ali então, os filhos de Jessé passam diante de Samuel e todos eles são reprovados diante do Senhor. E daí então, Samuel faz uma pergunta que muda a história. Sabe, existem perguntas que mudam a história. Existem momentos em nossas vidas que mudam a história. E eu creio que hoje uma janela cairosa é aberta sobre nós. Onde um momento de oportunidade único está sendo apresentado para nós essa manhã. Uma janela de oportunidade. E ali então, apresenta-se o novo rei de Israel, Davi. Mas para falarmos do fator Davi, é necessário mergulharmos um pouco mais na genealogia do próprio Jesus. E se você ler o texto que está aqui em Mateus, no capítulo 1, verso 1. Ali, o texto do Evangelho de Mateus começa dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Diga assim: filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Abraão. Sim, é bem conhecido. Alguns já ouviram falar do que se chama de fator Abraão. O que é o fator Abraão? Bom, Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E de fato nós vemos o impacto sistêmico de Abraão no mundo inteiro. Inclusive em povos distintos, até fora do cristianismo. É o fator Abraão. É quando Deus então de forma transversal alcança povos. E tem também o chamado fator Melquisedeque. É o próprio Deus articulando e se manifestando em povos e em culturas, colocando ali uma semente do reino de Deus no coração dos homens. E o grande ponto é que, para que nós chegássemos ao ungido, chegássemos ao Messias, chegássemos a Jesus, ali no meio do caminho, tivemos um fator que foi determinante, o fator Davi. Aparece então Davi.
E não dá para falar sobre a manifestação do Messias, de Jesus, sem considerarmos o fator Davi. Jesus, filho de Davi. E o fator Davi, a palavra liberada sobre Davi, é que no trono de Davi jamais faltaria rei. No trono de Davi jamais faltaria rei. A palavra fala aqui em Apocalipse, no capítulo 1, verso 6. O texto vai dizer ali que nós somos feitos reis e sacerdotes. Diga assim, reis e sacerdotes. E aí nós entendemos o porquê que a genealogia de Jesus em Mateus começa falando Jesus, filho de Abraão, Jesus, filho de Davi, né? Abraão como essa figura sacerdotal, conhecido também como pai da fé. Davi como essa figura de rei, de conquistador, daquele que governa. Jesus é sacerdote, Jesus é rei. Nós somos reis e sacerdotes, nós somos aqueles que ministramos aos homens e aqueles que ministram a Deus. Nós temos uma atuação horizontal, mas temos também uma atuação vertical. E eu quero falar sobre esse governo que Deus confiou a Davi, que é essa atuação horizontal, o governo. E se nós pensássemos sobre os filhos de Jessé, e se eu pudesse distribuir os filhos de Jessé, que são 8 filhos, o texto que lemos diz que 7 filhos se passaram, e ele diz ainda falta um, então 8 filhos. 8 filhos de Jessé passaram ali diante de Samuel. Se pudéssemos dividi-los em turmas, eu os dividiria em 3 turmas. E é passeando por essas turmas que a minha mensagem vai trafegar nessa manhã. E nós vamos chegar então no fator Davi. A primeira turma é composta por 3 filhos, é a turma dos guerreiros. Você lembra do episódio ali em 1 Samuel, no capítulo 17, quando um homem filisteu, um gigante, começa a afrontar o exército de Israel. E ali então, 3 dos filhos de Jessé estavam na batalha. Estavam ali postos na batalha, o mais velho, Eliabe, o seu primogênito. Estava ali também Abinadab, estava ali Samá. É a turma dos guerreiros, a turma dos guerreiros. A segunda turma é a turma dos pouco conhecidos, ou dos desconhecidos. Daqueles que não têm muita relevância, cujo nome nem é citado no livro de Samuel, nem primeiro nem segundo, mas em 1 Crônicas, nós vemos ali a citação do nome desses filhos. São 4 filhos. O primeiro deles, que é o 4º filho, é Natanael. O 5º filho, Radai. O 6º filho, Ozem. O 7º é tão desconhecido que nem o nome é citado. Nem é citado entre os filhos de Jessé. São 4 filhos, a turma dos desconhecidos. E tem uma terceira turma de um homem só, a turma dos pastores. A turma daquele que mudou a história. A turma de Davi. E eu quero começar falando da turma dos guerreiros, desses 3 filhos. O que puxa a fileira dos guerreiros é o primogênito de Jessé, Eliabe. E ele tinha aparência e tinha altura, diz o texto em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7. E ele chegou a impressionar Samuel. Como o primeiro que foi colocado para passar diante de Samuel, Samuel ficou muito impressionado e o pensamento de Samuel foi: certamente está diante do Senhor o seu escolhido. Certamente está diante do Senhor o seu escolhido. Diga assim, impressionante, diga isso. Impressionante. Tem gente que é impressionante. Impressiona os homens, mas não impressiona a Deus. Aprovado na aparência, mas reprovado no coração. O atual rei de Israel tinha essas características. Saul era impressionante. Saul tinha aparência, e diz o texto, que quando ele andava no meio do povo, ele se destacava do ombro para cima. Ele era impressionante. Como Saul era impressionante. E ali estava alguém, talvez do porte de Saul. E Samuel falou: certamente o Senhor colocou diante dele o seu ungido. E Deus disse: olha, Samuel, não se atente para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus olha mais fundo. A palavra fala em Salmo 139 que Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ele é aquele que esquadrinha a nossa alma. Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos. Ele é aquele que vai fundo no nosso ser. E eu acredito que enquanto você está exposto nessa manhã à realidade da palavra, algo está acontecendo dentro de você. Ele está sondando a sua vida agora. Sabe, Eliabe foi aquele que ficou furioso com Davi, quando ele foi até o fronte de batalha, em 1 Samuel 17.
Naquele momento então, em que Davi pergunta, questiona, o que se dará ao homem? Qual é a recompensa que se dará ao homem que derrotar esse incircunciso? E Eliabe ficou furioso e disse, eu sei a sujeira que há no seu coração, Davi. Você está sendo reprovado, você veio aqui só para poder ver a batalha. Ele ficou furioso com Davi. Eliabe era a primeira opção da lista de Jessé. E talvez Samuel tenha pensado que o trabalho estava muito fácil, porque certamente estava diante do Senhor o seu ungido. Mas apesar de estar na lista dos homens, Eliabe não estava contado na lista de Deus. Ele representa as nossas certezas internas. Eliabe representa as nossas convicções internas. Aquilo que aparentemente é irremovível, indelével. Aquilo que nós não queremos abrir mão. Entenda-se com convicções internas, não princípios e valores, porque isso são fundamentos irremovíveis. Mas entenda como convicções, essas que não queremos abrir mão, como teimosias. São teimosias que nós insistimos. São coisas que nós sabemos que estão passadas e vencidas, mas queremos permanecer nelas. E Eliabe é o arquétipo, a representação dessas convicções inabaláveis. E essas convicções são perigosas, porque elas podem roubar a clareza dos fatos. Quando você está certo, realmente certo de tudo, talvez você não esteja vendo todos os fatos, ou considerando todas as questões. Me responda a seguinte pergunta. Por que Deus não poderia ser mais claro com Samuel? Do tipo, vá até a casa de Jessé e unja o seu 8º filho, cujo nome é Davi. Por que Deus não foi específico, se ele sabia de quem se tratava? Porque não era apenas sobre Davi, era também sobre Samuel. O Senhor estava querendo remodelar o modelo mental de Samuel. A forma que ele enxergava um rei, o arquétipo do rei, precisava ser reprogramado na mente de Samuel. Ele tinha um modelo, ele tinha uma mentalidade enrijecida, rígida, acerca do que era um rei. A prova diz que quando o rei perfeito entra, ele diz, certamente esse é ungido. E Deus disse, você não entendeu nada. Eu estou reprogramando você. Eu estou mexendo com a estrutura interna do seu ser. Você tem que olhar mais fundo, Samuel. Sabe, existem momentos que Deus vai nos dar a oportunidade de aplicarmos um dom espiritual chamado discernimento. Diga assim comigo, discernimento. Samuel precisava dessa reprogramação. Sabe quantos de nós precisamos ser reprogramados hoje? Porque temos uma única forma de olhar a vida. Uma única forma de olhar os relacionamentos. Uma única forma de encarar a vida espiritual, de ouvir Deus falar. E Ele está dizendo assim, é hora de vivermos uma reprogramação. É hora de experimentarmos algo mais fundo. É hora de viver uma atualização na nossa mente. Como declara Romanos capítulo 12. É hora de viver uma metanoia. É hora de ir além. Sabe, quais são as suas convicções inabaláveis? O que é que você precisa colocar diante de Deus e falar assim, eu vou deixar de ser teimoso. Eu vou deixar de ser teimoso. Essa semana que passou, eu tive uma experiência tão incrível. Eu levei a minha garota, a minha mais nova, a minha princesa, Tarsila, para um passeio, pai e filha. E eu a cortejei a noite toda, abri a porta do carro para ela. E então a levei para jantar. E comprei para ela um presente, ali naquele passeio, só eu e ela. E ali, durante toda a noite, eu a afirmei e a reafirmei, dizendo quem ela era, falando sobre a identidade dela, falando sobre os sonhos que Deus tinha para a vida dela. E como foi um tempo precioso, e ela me fez uma pergunta. E ela perguntou assim, pai, como é que se escolhe uma profissão? Como é que se escolhe o que vai fazer, o que vai ser na vida? E é uma pergunta bem desafiadora. E então, eu tive que dizer para ela o seguinte, falei, filha, sabe, a vida nos dá opções todos os dias. O nosso futuro não está escrito ou predeterminado, mas aquilo que decidimos e escolhemos hoje está criando um futuro para nós. Nós temos um futuro poderoso, glorioso, e ele está em aberto, e nós podemos escrevê-lo todos os dias. E papai, quando era adolescente, papai, quando era
mais jovem, precisou tomar decisões. E eu sou tão feliz porque existiam convicções no meu coração, coisas que eu achava que eram irremovíveis. E Deus então deslocou essas coisas do meu ser. E eu tomei decisões importantes. Eu poderia, quando eu namorava com a sua mãe, eu tive a chance de voltar. Eu ainda era um adolescente. De voltar de onde eu vim, lá de Salvador. E voltar para aquela geografia e ali estudar numa universidade federal, onde eu tinha passado. E eu abri mão daquilo tudo, porque eu entendia que o meu futuro não estava lá, estava aqui, sabe? E eu sou tão feliz de ter casado com a mulher que eu casei. Eu sou tão feliz de ter os filhos que eu tenho. Eu sou tão feliz hoje de estar diante de você e dizer assim, as nossas convicções podem mudar. Eu não sei quais são as convicções que você acha que são inegociáveis na sua vida. Mas há um recado de Deus para você nessa manhã. Para de ser teimoso. Fala para o irmão assim, fala, deixa de teimosia. Sabe, está na hora de perguntarmos para nós mesmos. Eu estou sob efeito de discernimento ou estou sob efeito de encantamento? Suas decisões são pautadas no discernimento ou no encantamento? Essa é uma pergunta para nos fazermos constantemente. Porque tem coisas que são impressionantes, que nos encantam. Tem coisas que querem roubar aquilo que Deus tem para nós. Um futuro incrível que Deus tem para nós. E a pergunta que você talvez me faça é, como discernir? E como eu disse, sabe, primeiro, quando você trabalha e pensa assim em discernimento, primeira coisa é você compreender que discernimento é um dom espiritual. Está lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, verso 10. Ali o apóstolo Paulo, ele cita 9 dons espirituais. Entre os dons espirituais está ali discernimento de espíritos. E aqui nessa casa nós aprendemos que se quisermos conhecer as motivações de alguém, nós precisamos provar o espírito de alguém. Porque pelo espírito se revelam as motivações. Vamos lá, juntos? Pelo espírito se revela as motivações. Olha que texto impressionante aqui de Atos, no capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 16, nós podemos projetar aqui, Atos 16, a partir do verso 16. Olha que texto incrível. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Diga assim, espírito. A qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Diga assim, lucro. O espírito e a motivação. A motivação era um lucro. E o espírito revelado, então revelou a motivação. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando o espírito é revelado, as motivações são expostas. Você quer conhecer qual a real motivação de alguém ao se aproximar de você? De se aproximar do seu negócio, de se aproximar da sua família? Prove o espírito. Diga assim, discernimento de espírito. A segunda forma de você trabalhar discernimento é se alinhando espiritualmente. Através de práticas consistentes, de jejum, oração, leitura da palavra. Foi o bispo Fabrício quem citou esses dias. Ele disse que a pergunta que ele faz para quem está aspirando no ministério pastoral é bem simples. Ele fala assim, como é que está o seu basicão? O basicão é jejum, oração e palavra. O básico de todo filho de Deus. De todo aquele que se aproxima de Deus, que quer ter experiência com Deus. De todo aquele que quer calibrar a sua vida a fim de discernir bem todas as coisas. A palavra diz que o homem carnal não discerne as coisas claramente, mas o homem espiritual de ninguém discernido e tudo discerne muito bem. Mas estamos falando da turma dos guerreiros. Eliabe puxa a turma dos guerreiros. Mas temos também ali outros 2 guerreiros, Abinadab e Samá. Eu fico imaginando Samuel, sabe, olha, Deus reprovou esse, vamos o próximo. Então vem os outros 2 guerreiros. Os outros 2
primeiros. Ou as duas outras opções. Ele falou, certamente é um desses guerreiros. Certamente um desses homens Deus está levantando como rei de Israel. Sabe, esses dois filhos de Jessé completavam a lista das primeiras opções. É nesse momento que você termina a lista das primeiras opções que você se questiona e diz assim, Deus, será que o Senhor falou comigo mesmo? Deus, eu não estou entendendo nada. Quando aquilo que era para ser, não é. Quando aquilo que parecia certo cai por terra, por 3 vezes, você começa a se questionar. E você diz, Deus, será que existe realmente um projeto para mim? Será que o Senhor realmente me confiou essa missão? Sabe quantas vezes passamos por momentos do tipo, agora vai. Agora é. Não, agora é esse. Certamente é esse. E Deus diz, não é. Não é. Também não é esse. Esses dois representavam esse momento na vida de Samuel. Sabe? Ele realmente achava que era o momento, que era a pessoa, mas não era. Na nossa caminhada com Deus, sabe, existem coisas que parecem ser tão claras. Parece que Deus realmente está dando uma coisa assim descortinada. Mas tem coisa que Ele quer que você vá mais fundo. Diga assim, eu vou mais fundo. Diga assim, eu vou buscar. O resumo para essa turma de guerreiros é, nem tudo que tem aparência tem essência. Nem tudo que tem aparência tem essência. É preciso ir mais fundo. A segunda turma, formada por 4 filhos de Jessé, a turma dos desconhecidos, dos anônimos, Natanael, Radai, Ozem e um outro filho que ninguém sabe o nome. Sabe, o texto de 1 Samuel não cita esses personagens. 2 Crônicas fala sobre eles. Eles representam as coisas que não sabemos que irá nos acontecer. Coisas que acontecem fortuitamente. Coisas que aparentemente são irrelevantes, mas que demandarão de nós resiliência. E o que é ser resiliente? Ser resiliente é passar pela pressão sem se deformar. É passar pela adversidade sem quebrar. Sem assumir a forma do problema. Eu vim aqui te informar nessa manhã como um profeta que você não vai assumir a forma desse problema. Que você não é o seu pecado. Que você não é a sua dor. Você é maior que ele. E Deus vai fazer você se levantar nessa manhã. Você concorda comigo? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Você pode celebrar Ele bem forte. Samuel já havia passado 3 primeiros filhos. E agora vieram mais 4. E a resposta foi um sonoro não. E agora vem a pergunta emblemática. Pergunta que Samuel faz. Acabaram os filhos? Vamos perguntar juntos, diga assim comigo, acabaram os filhos? Será que acabou, Deus? Será que esse é o fim? Será que eu cheguei ao fim da linha? Será que esse é o fim da história? Então Jessé responde, não, ainda falta um. Diga assim comigo, ainda falta um. Eu imagino que nesse momento Samuel tenha dado um grande ufa assim. Tenha respirado profundamente do tipo, ainda há esperança. Eu vim aqui te informar que ainda há esperança. Eu quero ler um texto com você aqui em Jó no capítulo 14, a partir do verso 7. O texto diz assim, porque, Jó 14 a partir do verso 7 até o verso 9, diz assim, porque há esperança, diga assim, há esperança. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova.
Ei, 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 você não entendeu o que eu te falei nessa manhã? Eu vim aqui te informar, a palavra que não mente está dizendo que há esperança. Pode parecer morto, pode ter aparência de morto, pode ter cara de morto, cheiro de morto, mas há esperança. Eu peguei um Uber vindo para cá, e eu comecei a conversar com aquele homem. E ele começou a contar a história dele. E eu fiquei muito impressionado com a história dele. E ele dizia, olha, eu estou noivo. E ele já é um senhor. Cabecinha branca. Falei, uau, sério? Falei, conta a sua história para mim. Ele falou, olha, eu casei. Primeiro casamento. E eu fui traído e minha mulher me abandonou. E eu então casei de novo. E a minha esposa faleceu. Mas agora tem algo tão especial de Deus para mim. E eu estava deprimido, e eu estava no fundo do poço. E Deus mandou uma mulher de Deus, que está me resgatando. E eu sou tão feliz com essa nova oportunidade que Deus está me dando. E eu declarei uma palavra para ele, eu falei, olha, eu tenho uma palavra no meu espírito para você, para liberar sobre a sua vida. A palavra é Ageu, capítulo 2, verso 9, e é uma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã. E o texto ali vai dizer o seguinte, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Ei, 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 você não entendeu? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E ele falou, eu vou ligar para ela agora, fala aqui com ela também. Eu falo, coloca ela na linha aí, vamos orar junto aqui. E eu liberei uma palavra, e ela é cuidadora de idosos. Eu falei, como Deus é bom com você, meu irmão, olha aí. Deus é muito fiel. A bênção é completa. Diga assim para o seu irmão, sacode ele e fala assim, a bênção é completa. A bênção é completa. Não fica nada pelo caminho. Deus vai fazer tudo se encaixar. Tudo vai fazer sentido. Diga assim comigo, ainda falta um. Ainda falta um, sim. Ainda tem mais uma oportunidade. Ainda tem mais um cliente. Ainda tem mais um negócio. Ei, ainda tem mais uma empresa. Ainda tem algo para acontecer. Tem mais uma cura. Tudo que Deus fez um dia é um precedente para Ele fazer de novo. Ainda falta um. Celebre mesmo, sabe? Não retenha, celebra Ele. Eu quero ler com vocês Salmos, no capítulo de número 30. Olha o que diz o texto aqui, a partir do verso 2, Salmos 30. Vai aparecer aqui. O texto diz assim, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria está chegando. Ei, o tempo da alegria, o tempo de cantar chegou na sua vida. E eu tenho que terminar, que meu tempo já acabou também. Mas eu tenho que falar do último. Eu tenho que falar do fator Davi. O fator Davi, o pastor de ovelhas, o esquecido. O oitavo. Preste muita atenção nisso aqui, que tem uma chave de Deus para a sua vida. Sabe, então Davi chega e o Senhor diz a Samuel, levanta-te e unja-o, porque este é ele. Diga assim, levanta-te e unja-o. A ordem para Samuel foi, levante-se Samuel. É hora de se levantar. Quando a oportunidade chega, é hora de se levantar. Quando o que você está esperando chega, é hora de se levantar. Sabe, isso representa a condição de muitos de nós, que diante do desgosto, das decepções, acabamos cansados e desacreditados.
como é difícil estar cansado. Então Deus fala para Samuel: levante-se, porque o futuro chegou. Fique em pé, porque está diante de você aquele que vai mudar a história. É hora de se levantar. Eu vim aqui te comunicar que é hora de você se levantar. É hora de você se erguer, porque quando o ungido se aproxima de você, você precisa discernir o tempo. Não dá para ficar prostrado. Não dá para ficar sentado. Não é hora mais de autocomiseração, de sentir pena de si mesmo. É hora de se levantar e de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. É o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 2, verso 1. E verso 2 diz assim: esta voz me disse: filho do homem, fique em pé. Diga assim comigo: fique em pé. Filho do homem, fique em pé e falarei com você. E olha como o texto continua: enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Ei, presta atenção. A ordem foi: filho do homem, fica de pé que eu vou falar com você. E enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus, é o Paracletos, é o Espírito da verdade que o mundo não vê e não conhece, mas nós conhecemos porque Ele habita em nós. É o Espírito que entra em você e faz você ficar em pé. Aleluia! É o Espírito Santo, não é na força do braço, não é na capacidade humana, mas é na força do Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Davi era o 8º filho, diga assim, o número 8. O numeral 8 no hebraico é o numeral et. No judaísmo, o 8 representa a transcendência. Preste muita atenção nisso. É quando a força natural acaba e a força sobrenatural aparece. Eu vou repetir. É quando a força natural acaba e a força sobrenatural aparece. É Deus dizendo: até aqui você fez, daqui para frente é comigo. Até aqui foi a sua força, daqui para frente é a manifestação do meu poder. Até aqui os médicos foram, daqui para frente sou eu que farei o milagre. Sabe, a circuncisão de uma criança era feita ao 8º dia, como um selo de aliança com o Altíssimo. O 8 representa a transcendência. Em Levítico, no capítulo de número 9, verso 23, diz que por 7 dias Arão e seus filhos se consagraram ao Senhor, e no 8º dia a Shekinah, a nuvem, a glória de Deus veio sobre o tabernáculo. É no 8º dia, Jesus foi apresentado no templo ao 8º dia. O número 8 também representa o infinito. E tem tudo a ver com a chamada, com o fator Davi. Foi a profecia de Jeremias quem declarou. Jeremias 33, verso 17 diz: porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se sente no trono de Israel. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 32 e 33, diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. O seu reino jamais terá fim. Quando o fator Davi se estabelece, a temporada da presença chega. É uma temporada que nunca mais Jesus deixará de manifestar a sua glória na sua vida. Chega de viver esses altos e baixos espirituais. Chega de viver essa vida de oscilações, ora é 0, ora é 100. É hora de se levantar e dizer: Deus, hoje eu quero ter um encontro com o transcendente. Hoje eu quero ser encontrado por Ti. Hoje eu reconheço que o Senhor é o Filho de Davi.
É um tempo em que você vai passar a avançar, não pela sua capacidade, mas pela ação sobrenatural de Deus na sua vida. O fator Davi é o tempo em que Deus está dizendo assim: deixa comigo, agora sou eu que vou fazer.